O Olho de Horus. Nona parte. Kom Ombo, o Portal da Liberdade. Os egípcios entendiam que a realidade era manifesta por um único Deus através de suas forças criadoras fundamentais. As divindades aqui chamavam de Néters. O mundo físico era dirigido pelo faraó, que representava o nível de consciência alcançada pelo homem durante o seu reinado. O faraó era a encarnação do Ka real, um único espírito que evoluía reencarnando de faraó em faraó. Isto o transformava numa divindade intermediária entre o homem e Deus, encarregado de conservar e aperfeiçoar a ordem no mundo físico egípcio. Seu universo espiritual era guiado pelo Hierofante, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, primeiro servo de Deus, Hen-Neter-Tep, o grande vidente. Seu símbolo era uma serpente com duas pernas e o disco solar na cabeça, a imagem da eternidade, da sabedoria e da regeneração física. A organização sacerdotal sob seus cuidados se dividia em 3 grupos. O primeiro se encarregava do conhecimento verificado e era dirigido pelo mais sábio dos sacerdotes. O segundo se encarregava da arte e dos rituais, e o terceiro era encarregado da administração dos templos. Os sacerdotes do conhecimento eram os pedagogos incumbidos de preparar os herdeiros de sua casta. Eles transmitiam as verdades herdadas desde as origens da escola de mistérios na desaparecida civilização Atlante. Verdades já comprovadas sobre o funcionamento do universo. O conhecimento no mundo egípcio era transmitido com exclusividade aos iniciados da escola, que demonstravam com provas e atitudes perante a vida que podiam receber sabedoria e não fazer mau uso da mesma. A revelação é o verbo. Eram chamados de Rihabet, ou sacerdotes do conhecimento. Eles ensinavam a linguagem simbólica, a escrita, as matemáticas, a astronomia e o controle das forças fundamentais. A este grupo pertenciam os Kabirim, os medidores do céu, que registravam em todos os templos a abóbada celeste, fixando pelas estrelas o momento exato dos rituais diários, das festas anuais e da mudança que anunciava o fim de uma era e o começo de outra. O segundo grupo se encarregava da produção de obras de arte, do desenho arquitetônico e da construção dos templos, da direção das oficinas onde os iniciados, ajudados pelos artesãos do povo, fundiam as esculturas simbólicas. Estes sacerdotes criadores desenhavam e supervisionavam as inscrições nos muros dos templos. Eles ensinavam a trabalhar a arte com a sabedoria do amor, a desfrutar do ofício, a dar sempre o seu melhor. Desenhavam os símbolos, ferramenta fundamental dos rituais, os objetos e as figuras simbólicas. E depois determinavam o que se devia fazer regularmente com eles nos momentos cósmicos, tais como os solstícios e os equinócios.
Estabeleciam os rituais, o que deveria ser entendido através das sensações em um percurso espacial, sem intervenção da razão, e também as ações necessárias para criar a segurança no povo e gerar uma energia especial nos participantes. O ritual induzia os sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus a ter autoridade perante o povo, utilizando o controle da intuição, da percepção do ser humano, independente de seu preparo ou nível de consciência. Estabeleceram com cuidado o que os participantes percebiam: os sons, as palavras, os aromas associados como o incenso, suas cabeças raspadas e suas vestimentas brancas que denotavam limpeza, os colares de flores e as barcas douradas nas que carregavam os símbolos de sua relação com Deus. Usavam o ritual para transmitir ao povo a hierarquia e a ordem da sociedade que organizaram, utilizando ferramentas singelas, tais como a riqueza das vestimentas, sua visualização, a arrumação ou a quantidade dos participantes. O ritual renovava a relação entre os poderes. Acima, o Deus único. A seguir, os néters, os mortos, os sacerdotes, o faraó, seu exército e o povo. Os rituais aproximavam o homem do sagrado, induziam emoções intensas que impulsionavam suas ações de uma forma suave. O terceiro grupo administrava o cotidiano dos templos. Organizava os cultivos, a recepção dos víveres, a preparação das refeições, a limpeza dos recintos, formando uma sociedade comunitária. Usava em sua base um grupo de sacerdotes temporários chamados de Wab, os puros, homens do povo que durante um mês por ano serviam nos templos, executando as tarefas diárias inferiores para depois retornar às suas atividades habituais. Alguns viviam no campo, cultivando os terrenos cedidos pelo templo em volta dos seus muros externos. Chegavam ao amanhecer para realizar os rituais de purificação para entrar no templo e continuar com suas atividades diárias. Outros viviam na aldeia próxima ao templo e trabalhavam o restante do tempo na administração estatal. Carpinteiros, operários e pedreiros consertavam e ampliavam o templo nesta modalidade de trabalho temporal rotativo. Este sistema de rotação permitia que muitos membros da sociedade participassem dos rituais e cultos desde o interior do templo, e fazia com que o povo entendesse que os trabalhos comunitários beneficiavam a todos. Os três grupos convergiam nos templos, os lugares onde se organizava a ordem, o Ma'at, a busca do equilíbrio harmônico temporal. Ali, o homem se submergia no espaço sagrado orientado para o cosmo, registrando seu permanente movimento. O templo era o instrumento de preservação da ordem e não um mundo criado para a salvação da alma. O espírito se aperfeiçoava e adquiria mais informações através da reencarnação ao compreender os erros cometidos. O erro era um instrumento de aprendizado. Não era necessário ser salvo dele. O templo era o lugar onde se encontravam as duas forças fundamentais, a força do caos e a da ordem. Ali se atingia o equilíbrio necessário, a harmonia que leva ao aperfeiçoamento de todos os indivíduos da sociedade.
Este conceito é claramente expresso no templo de Kom Ombo, dedicado simultaneamente a Sobek, a força do caos que induz a erro, e a Horus, o símbolo da consciência permanente e da sabedoria. Neste templo, os iniciados da escola começavam o seu aperfeiçoamento espiritual. Aqui chegavam a transcender o medo e os atos automáticos do instinto de defesa, a controlar o chakra raiz. Neste templo, lhes ensinavam a existência da lei da natureza, códigos divinos que produzem uma reação automática para defender a vida, necessários quando se está na animalidade, mas que devem ser controlados de forma a ascender aos níveis superiores de compreensão. Não se pode ser sábio tendo uma série de condutas automáticas ou reações agressivas descontroladas que ferem as relações que mantemos com todo o mundo. O primeiro nível de compreensão terminava quando entendiam que a vida é eterna, que a morte é uma porta no processo de reencarnações, quando controlavam as reações automáticas de agredir para defender a vida. Isto era demonstrado ao sobreviverem à prova da morte no centro conceitual dos dois altares, demonstrando sua audácia, segurança e confiança ante a perfeição de tudo que ocorre no universo, como veremos neste programa. O templo de Kom Ombo era onde se agradecia pela dualidade existente no universo, a qual permite ao homem enganar-se e aprender com os resultados de suas decisões, de forma a produzir compreensão e aperfeiçoamento espiritual. Por isto estava dedicado a duas forças opostas, representadas por Sobek, simbolizado por um homem com cabeça de crocodilo, e Horus, um homem com cabeça de falcão, o ignorante e o sábio, o ingênuo e o que tudo aprendeu de tanto enganar-se ao longo de 700 reencarnações. Situado às margens do Nilo, a 48 quilômetros ao sul do templo de Edfu, a aproximadamente 25 graus de latitude norte e aos 34 graus de longitude leste, encontram-se as ruínas do templo ptolemaico de Kom Ombo, chamado antigamente Pas Sobek, o domínio de Sobek, força simbólica representada por um crocodilo. Neste lugar não existe um grande complexo como em Edfu ou em Dendera. O templo era protegido por muros elevadíssimos e o povoado estava em volta de um forte do exército imperial, onde os elefantes africanos eram treinados para a guerra. Ali, desde tempos muito remotos, ao lado do desaparecido forte, existiu um templo dedicado a honrar a polaridade, a dualidade de tudo neste mundo. Durante as dinastias ptolemaicas, o templo foi reconstruído, e são suas ruínas as que chegaram até os nossos dias. Kom Ombo estava voltado para os 43 graus e meio sudeste, em direção à estrela Alfa do Centauro, uma estrela do hemisfério sul, que anunciava o surgir do Sol no equinócio de outono. O templo, dividido ao meio, é dedicado por igual a Sobek e a Horus, os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Sobek, o começo do caminho, a ignorância e a animalidade. Horus, o fim do mesmo, a consciência permanente e o fim do ciclo de reencarnações. À frente, havia um pátio aberto formado pelas ruínas de 16 colunas de um corredor coberto. Até aqui, o povo podia entrar. Uma marca nas colunas dava autorização, o símbolo da ave sobre a semicircunferência em honra ao faraó.
Ao fundo vê-se uma das torres que ainda restam do muro externo. Talhados em seus muros, vemos as duas figuras simbólicas frente a frente e o faraó Ptolomeu V que ordenou a reconstrução do templo. A fachada principal tem dois acessos simétricos, sobre os quais um dintel decorado mostra o duplo disco alado rodeado pelas serpentes que simbolizam a luz em meio à dualidade. Um muro a meia altura, como os existentes em Édifo e em Dendera, une 4 altas colunas. Uma quinta coluna divide as duas portas. O píluno fechava o pátio descoberto e permitia aos visitantes vislumbrar a fachada interna a partir das portas simétricas. O pátio das colunas era menor que o do templo de Édifo. À sombra de suas desaparecidas galerias, os iniciados da escola de mistérios se refugiavam do sol. Do lado direito do templo estão as ruínas do que foi uma pequena capela dedicada a Hathor. Em seu interior se conservam os restos mumificados de alguns dos crocodilos que eram mantidos em um labirinto de túneis inundados sob o templo. O crocodilo é um dos animais mais duros e resistentes. Sua pele é muito densa, é como o metal dos animais. Os egípcios associavam esta dureza ao estado máximo de materialização, um nível muito afastado da espiritualidade. Aí o espírito começa seu caminho de liberação das limitações materiais, à medida em que vai compreendendo como o universo funciona. O crocodilo simboliza a vida quando sai das águas da inconsciência. Sai para buscar o ar, que representa a consciência. Os egípcios acreditavam que na primeira respiração, o espírito entra no corpo em que se encarnou. A comprida coluna vertebral do crocodilo é um símbolo do eixo da vida em todo ser vivo. Até mesmo a esfera do planeta tem sua coluna vertebral sobre seu eixo de rotação. Por ela se movimentam as forças eletromagnéticas que lhe dão vida e que formam um campo protetor das radiações solares ultravioletas em volta do planeta, permitindo o desenvolvimento da vida e a evolução da consciência. Sobek, o crocodilo, e Tuaret, a hipopótama, representavam nos mapas celestiais as estrelas circumpolares que, situadas sobre o eixo de giro do planeta, brilham fixas por milhares de noites sobre os polos. Os dois animais se mantêm submersos nas águas. Reinam na escuridão, subindo ocasionalmente à superfície em busca de ar para respirar. As águas representavam o caos que logo renovava a vida. As águas do Nilo, coluna vertebral do Egito, transbordavam periodicamente arrasando tudo, para em seguida produzir o crescimento da vegetação e da fauna. O caos desarruma as partes, permitindo que logo se organizem pelas harmonias ou afinidades entre elas, que as unem momentaneamente. Desordem, caos, ordem, harmonia, ritmos que se alternam. Esta força da natureza que desorganiza para renovar a vida era reconhecida com o nome de Sobek, o homem com cabeça de crocodilo. Sobek pertence à corte de Set, o senhor da escuridão,
a força que leva o homem ao materialismo, à sensualidade, que atrasa seu caminho evolutivo e que semeia em sua vida decisões erradas para que aprenda com seus próprios erros. Para os egípcios, estas forças não eram boas nem más, eram neutras. Foram criadas por Deus para permitir o erro e o sofrimento, que trazem compreensão ao homem, levando-o à imortalidade e à consciência permanente. O templo está simetricamente dividido. O lado direito, a leste, é dedicado a Sobek. O lado esquerdo, a oeste, a Horus. O princípio e o fim do caminho evolutivo da consciência. Horus, o homem com cabeça de falcão sobre a qual se assenta um disco dourado, era o símbolo da consciência permanente. Representa um homem que aprendeu tudo nesta escala da realidade. Um ser imortal ascendido nas hierarquias do universo. Encontra-se ao fim do caminho do aperfeiçoamento, quando o homem se transforma num mestre, num iluminado que se dedicará a outras missões no universo. O faraó Ptolomeu VI iniciou a reconstrução do antiquíssimo templo e sua decoração interna foi concluída sob Ptolomeu XII, quando a civilização egípcia estava desaparecendo. Ao cruzarmos a fachada de 5 colunas com seus muros intercalados até meia altura, temos acesso ao salão comum, a Sobek e Horus, chamado de Casa da Vida. É um mundo simbólico, ali onde os iniciados recebiam ensinamentos e produziam suas artes e escritas, interagem as duas forças opostas. 10 altíssimas colunas com capitéis florais sustentam o teto mais alto do templo. Aqui, os iniciados escutaram de seus mestres que para avançar no caminho espiritual é necessário construir uma vontade inquebrantável. Há que se querer fazê-lo de forma consciente. As primeiras lições e exercícios eram destinadas a obter homens de fibra. Uma rígida disciplina era necessária para estudar, para controlar os temores, para dominar as paixões. Poder fazer e abster-se é possuir duplo poder. Um compromisso além da morte era estabelecido para manter-se uma total discrição e um silêncio absoluto sobre as verdades reveladas. Um princípio hermético que garantia o acesso à informação somente aos que a mereciam, aos que podiam escutá-la. Era-lhes revelado que quando ainda não existem a consciência e o livre-arbítrio, são necessários os instintos, as condutas e reações automáticas. A lei da natureza codifica essas reações em todos os animais para defender e gerar a vida. Mas quando se nasce como um ser humano e se quer abandonar a animalidade original, é necessário ter controle e consciência. Ceder às forças da natureza é apenas seguir a corrente coletiva. Só se obtém o conhecimento e evolução de forma individual.
Na penumbra deste salão, via-se em seus respectivos santuários as reluzentes figuras douradas de Sobek e Horus, à vista dos iniciados no início das procissões nas festividades dos solstícios e dos equinócios. A decoração dos seus muros é cerimonial. O faraó é abençoado por Sekhmet e Horus do lado direito e por Ísis e Thoth do lado esquerdo. Outro mural semelhante existe do lado de Sobek, ressaltando a igualdade das divindades sem importar suas condições polares, se são boas ou más, se há luz ou escuridão. As forças opostas existem para moldar a consciência do homem, para que aprenda com o resultado de suas próprias decisões. Logo a seguir, chega-se a um espaço transversal onde se encontram o Salão das Purificações e o Salão de Recepção das Oferendas do lado de Horus. Antes do nascer do sol, os sacerdotes se banhavam nas águas do poço ou do lago sagrado do templo, recebiam a fumaça do incenso e mascavam natrão, um tipo de sal, num ritual diário de purificação. Os banhos purificadores se repetiam ao meio-dia e à noite. Todos eram circuncidados, um hábito logo adotado pelos judeus. Vestiam-se sempre de linho branco. Não lhes era permitido usar vestimentas que contivessem peles ou partes de animais mortos, como o couro e a lã. A única exceção era a pele de leopardo sobre os ombros, usada pelos altos sacerdotes, os Sen. Usavam o cabelo trançado de um lado da cabeça, como uma marca de sua condição. Do lado esquerdo do templo, existe um poço profundo com uma escada que submergia sob o Nilo. Neste poço, os sacerdotes realizavam suas purificações matinais. Uma abertura superior permitia que a água enchesse um pequeno aqueduto, que mantinha cheia uma piscina não muito profunda do lado esquerdo do templo, onde ficavam os crocodilos dedicados a Sobek. O poço servia também como um instrumento de medição. Seus degraus mediam, durante anos, os níveis do rio e assim podiam prever as inundações futuras. Nos muros de Kom Ombo ficaram registradas as festividades anuais que se realizavam em todos os templos do Egito. As procissões rituais que levavam as imagens simbólicas pelo rio, de um templo a outro, enquanto o povo com colares de flores cantava e dançava. Em seguida, encontramos o corredor das escadas que conduziam ao terraço do templo, num esquema semelhante ao dos templos de Edfu e Dendera. Uma escada em caracol de um lado e a escada reta rente ao muro do outro.
Dali, chega-se à antecâmara dos 2 santuários, que tem de cada lado um salão onde eram guardadas as barcas de ouro de Sobek e Horus, usadas pelos sacerdotes para movimentar as imagens simbólicas durante as procissões das festividades. Aqui existe um mural em baixo relevo, onde aparecem Ptolomeu e sua esposa Cleópatra, na presença de Horus e Sobek. Nesta antecâmara eram consagradas as oferendas do povo. Diziam que se Deus não fosse alimentado com tais oferendas, sua fonte de energia se esgotaria, sobrevindo o caos. Era uma forma de agradecimento pelo recebido e de confiança no que viria. Chegavam diariamente ao templo pão, cerveja, frutas, vegetais, mel, azeite, perfumes, velas, sal, natrão e tecidos de linho, que eram recebidos pelos sacerdotes no salão das oferendas e a seguir colocavam na antecâmara como uma forma de agradecer a Deus por sua abundância. O povo contribuía com uma parte da produção das terras que exploravam, propriedade do templo. O templo dava em troca estabilidade, prosperidade, saúde, alegria, vida e ordem. O sumo sacerdote purificava as cestas de alimentos com incenso e com o símbolo da vida, o Ankh. Marcava a transferência da força divina entre os alimentos e a fonte da vida. Depois de consagradas, as cestas com os alimentos eram levadas ao exterior da Casa da Vida, ao pátio das galerias, onde era distribuída entre os moradores do complexo religioso. Finalmente, no interior do templo, chega-se aos 2 santuários, onde se encontravam os tronos com as imagens que simbolizavam os 2 extremos do caminho do aperfeiçoamento. Os raios de sol ao amanhecer desterravam a escuridão, permitindo ao sumo sacerdote do misticismo abrir as portas do santuário e queimar incenso em seu interior. Rompia os lacres de óleo das portas do naus, fazendo surgir o símbolo divino, para agachar-se ante ele e beijar o chão que o sustentava. Do lado de fora, na penumbra do Salão das Aparições, os discípulos cantavam hinos religiosos e se ungiam com mirra, óleos, linhaça e canela, iniciando a primeira meditação do dia. No interior do templo, os assistentes do sumo sacerdote arrumavam a areia do chão, varrendo as marcas dos pés, fechando atrás de si as portas que desde o salão das escadas levavam à antecâmara até a manhã seguinte. No centro simbólico das forças opostas, entre os 2 santuários, encontram-se os restos de um muro duplo. Em seu interior ficava um espaço secreto. Do lado direito deste espaço secreto, encontrava-se o Santuário da Luz e do lado esquerdo, o da Escuridão. De nenhum dos 2 santuários podia-se saber que existia este lugar entre os muros. Neste espaço, que era mantido cheio de água até o topo e com acesso no terraço do templo, era onde os iniciados tinham que passar pela prova da morte. Durante meses, os iniciados recebiam instruções sobre os 4 medos básicos: o medo de perder, o medo de enfrentar, o medo do abandono e o medo da morte.
Compreendiam que o medo produz uma reação psicossomática, uma reação neurohormonal automática. Esta reação se manifesta em uma tensão, em aumento da frequência cardíaca e da respiração. A razão fica bloqueada e surge uma vontade de agredir ou de fugir. Todas elas reações automáticas fora de controle que produzem uma perda da paz interior e da energia vital. Compreendiam que o medo é o resultado de uma mente que sai do tempo presente em direção ao futuro, a um tempo que não existe, para produzir um fato imaginário, onde se perde algo ou alguém ou se tem que enfrentar alguma coisa. Aprendiam a disciplinar a mente de forma voluntária e consciente, guiando-a com pensamentos escolhidos. Aprendiam a mantê-la sempre no tempo presente, o único em que se pode decidir e agir. Treinavam para manter pensamentos de satisfação. Compreendiam que tudo o que ocorre é perfeito e necessário para sua própria evolução, que o que lhes acontece tem relação com eles. Assim, aprendiam a evitar os pensamentos negativos, a confiar no universo, a manter-se em paz e harmonia. Até que os mestres determinavam que era hora de comprovar o aprendido durante meses. Realizava-se então uma cerimônia individual em um salão descoberto no terraço do templo, frente a um retângulo de água escura no chão. Ao começar o dia, após o banho de purificação, o discípulo e seu mestre subiam pela escada reta até o terraço, chegando ao salão das cerimônias descoberto, frente a um retângulo de água no chão. Seu treinamento o havia preparado para ser cuidadoso e consciente em todas as situações desconhecidas, condição necessária para mergulhar no labirinto do canal cheio de água e encontrar uma saída sem que se afogasse. Chegava a hora de demonstrar o compromisso temerário de escapar ou morrer. A dúvida já não existia. Retroceder seria precipitar-se no abismo e abandonar o caminho do sacerdócio. Com uma tomada de ar, o símbolo do espírito e da consciência mergulhava numa espécie de túnel vertical com reentrâncias, como num labirinto que afunilavam a passagem. Nadava com decisão até o fundo, atravessando a abertura em direção ao resplendor da luz. Via-se então num tanque estreito, onde se avistava a silhueta recortada de um enorme crocodilo contra a luz do sol. Podemos imaginar o medo que pode ser produzido e o controle que se tem que ter sobre a mente para permanecer calmo e examinar em volta. Só assim poderia ver que no fundo do tanque havia uma porta muito escura. Convencido de que era mais prudente evitar os crocodilos, mergulharia com força no estreito túnel.
muitas braçadas e, enquanto o tempo parecia eterno, chegaria a um tubo vertical, onde lá em cima também brilhava o sol. Já mais tranquilo, chegava à superfície, tendo passado na prova com sucesso. Alguns, porém, em razão do pânico ou em um estado de total irracionalidade, emergiam rapidamente ao lado do crocodilo, que era mantido bastante alimentado para não atacar, e eram informados de que haviam falhado na prova, que a saída não se encontrava passando ao lado do animal. Deveriam submeter-se a mais tempo de meditação e treinamento, a exercícios respiratórios, para voltar a enfrentar a cerimônia, sabendo desta vez que do outro lado haveria um crocodilo esperando. Após os santuários com o tanque central de prova, sobre um segundo corredor perimetral se encontram 6 capelas, 3 de cada lado de um espaço central com a escada que conduzia ao terraço do templo. Em seus muros existem belíssimas figuras das divindades e do faraó, que sempre representa toda a humanidade. Neste corredor perimetral se encontra a famosa cena onde o imperador Trajano se ajoelha ante Imhotep, o arquiteto de Saqqara, que lhe apresenta uma série de instrumentos cirúrgicos, fórceps, pinças cirúrgicas e tabelas farmacêuticas. Os doentes vinham até aqui em busca de ajuda e tratamento para os seus males. Muitas das figuras talhadas apresentam uma amostra da sua crença, pois o roçar de milhares de mãos sobre as formas sagradas desgastaram a pedra. Neste muro também se encontra uma porta simbólica que existe na mente de todo ser humano. Ela se comunica de um ponto central, neutro na dualidade, com as dimensões superiores. O mesmo caminho que o iniciado utilizou entre os 2 santuários para avançar ao nível seguinte de seu treinamento. Do lado esquerdo encontra-se Sobek, com uma lança que termina com a figura de um leão, o mais perfeito dos animais. E à direita, Horus, com uma faca com pernas humanas, símbolo do caminho de sofrimento e autocontrole de qualquer ser humano para chegar à condição de mestre ascendido. Entre os 2, um cântico de louvor, coroado por Ma'at, símbolo da ordem e do equilíbrio entre as 2 forças opostas, o materialismo sensual de Sobek e a espiritualidade consciente de Horus. Ma'at, a ordem, sustenta o céu, e em sua volta se encontram as imagens repetidas sobre si mesmas, as quais simbolizam o movimento dos 4 ventos: o leão, o falcão, o touro e a serpente de muitas cabeças, as forças do destino a que todos os homens estão submissos. Curiosamente, estes mesmos símbolos foram usados posteriormente pelos cristãos para representar os 4 evangelistas.
O desenho simbólico deste templo, dividido simetricamente entre a luz e a escuridão, onde os iniciados demonstravam o controle sobre seu medo da morte ao atravessar por um ponto central, neutro em meio à polaridade, deixa muitos ensinamentos. Mostra-nos que a realidade é o produto de nossos pensamentos, que o controle consciente dos instintos automáticos e a permanência no presente são a porta de entrada para os níveis de maior harmonia, paz e felicidade.